legal, né? Como que funciona essa questão, até para o pessoal entender, né? Essa questão das etapas das fotografias com o drone, existe possibilidade, por exemplo, de fazer vídeos? Conta um pouquinho sobre o processo, né? Como é que funciona, assim, desde a chegada até o local. Enfim, conta um pouquinho para a gente toda a questão do funcionamento. Não, é uma excelente pergunta, Henrique, porque é uma das principais perguntas que a gente recebe do pessoal de solar, né? E tem muita gente que já tem drone, né? E já está trabalhando com drone nesse mercado, fazendo algumas fotos, fazendo alguns vídeos. Isso é excelente, isso te ajuda a ter um registro daquela visita, você ter fotografias, né? Até para evitar algum tipo de retrabalho, você fazer um vídeo, às vezes até para entregar para o seu cliente, né? Para agregar um valor ali no seu trabalho e tal. Mas a grande sacada é que você pode usar esse drone de uma forma automatizada, onde você posteriormente vai processar as imagens e ter acesso a esse ortomosaico, que inclusive você vai poder fazer a medição direto na imagem digital. Né? Alguns clientes, né, perguntam, poxa, mas é só eu bater uma foto e eu já consigo ter? Na verdade, não. Né? O drone ele precisa cumprir uma missão automatizada, então essa é uma primeira dica aí para as pessoas que estão interessadas a começar a trabalhar com mapeamento com drones. Você não precisa pilotar, né? Tem alguns clientes, inclusive, que têm receio de, poxa, mas eu não sei pilotar, não faço ideia como seja, eu vou ter que fazer um curso e tal. Na verdade, o voo para mapeamento, ele é todo guiado de forma automática com o próprio GPS do drone. Hoje a gente usa alguns aplicativos que são até gratuitos aí nas lojas de aplicativo dos smartphones. Você baixa esse aplicativo no seu celular, programa uma missão, né, define ali a altura, sobreposição de imagens, que é o quanto essas imagens vão se repetir ao longo daquele sobrevoo. O drone captura isso de forma automática, né, faz a decolagem, faz as fotografias e o pouso de forma 100% automática, para que você tenha essas fotos num padrão que seja processável, né? Então, essa é a grande sacada, assim, você faz esse voo automático para processar e em seguida poder ter acesso a essas informações. Então, o vídeo em si não é utilizado para processamento, tá? E sim mais para uma questão comercial ou alguma coisa que você queira entregar um extra aí para o seu cliente. E aí a gente falando também, né, dessa questão do drone, né? Você estava mencionando sobre essa questão, né, do aplicativo, e então em qualquer drone pode funcionar normal, assim. Não exatamente. O drone ele precisa ter um GPS embarcado, certo? Para que ele possa ser orientado por aquele aplicativo. A gente, inclusive, tem no nosso site, acho que o nosso pessoal vai disponibilizar para os participantes aqui um PDF depois com todos os drones que estão habilitados nesses aplicativos. Então, a pergunta não é nem necessariamente qual modelo do drone funciona ou não, é mais em relação a qual modelo está habilitado nos aplicativos. Então, para quem conhece um pouquinho de drone, deve conhecer a marca DJI, que é uma multinacional que fabrica drones de boa qualidade, né, que são os mais populares. A maioria desses drones, os modelos da DJI, já estão habilitados nos aplicativos. Né? Então, a gente pode disponibilizar essa lista para que o pessoal tenha acesso para saber exatamente qual tipo de drone dá para fazer. Mas a premissa básica é que ele tem um GPS para poder executar o voo de forma automática, tá? Com auxílio desse aplicativo. Só complementando o Thiago aí, essa questão do voo automático, tá? Muita gente acredita que é só ir lá e bater uma foto do telhado e a gente já consegue fazer as medições ali. E não é bem assim que funciona, tá? A gente precisa de uma taxa de sobreposição de imagem para que esse mapa seja processado ali e a gente consiga fazer as medições pelo software ali, pela mapa, tá? Então, não é só bater uma foto ou gravar um vídeo ali que a gente vai conseguir retirar as medidas, tá? A gente precisa fazer esse voo automático para a gente garantir uma taxa de sobreposição de imagem e conseguir uma qualidade boa ali, tá? E ter uma acuracidade muito maior nas medições. Perfeito. E é bem bacana isso, né? Porque a gente estava falando muito dessa questão agora do ortomosaico, né? E a medição justamente do telhado. E aí, o André, Thiago, vocês também trouxeram para a gente, né, um arquivo aqui que vai ser mostrado para o pessoal, né? Queria que vocês compartilhassem então com a tela e comentassem um pouquinho sobre ele, né, para a gente falar. Acho que é importante Perfeito. também para até ajudar a elucidar as pessoas também. Exatamente. Acho que é bem bacana a gente sempre poder ilustrar um pouquinho para facilitar o entendimento, né? Às vezes, para quem não conhece um pouquinho de drone ainda, fica um pouquinho difícil de entender, mas é bastante simples.
A gente montou alguns slides aqui para que fique mais fácil de compreender, né? Então, nesse slide inicial, a gente fala mais da parte de execução do voo, né? Planejamento e execução do voo, então é a parte de campo, né? Você fazer a primeira abordagem no cliente nessa visita comercial, nessa visita técnica. Acho que é até legal comentar, os nossos clientes falam muito sobre essa questão do drone, não impressionar o cliente, né, encantar os olhos do cliente naquela primeira visita logo de cara. Isso gera um benefício muito bacana também em relação, né, um mercado tão competitivo como a gente está hoje, você ter algum atrativo, né, algum diferencial, sempre chama muita atenção. Mas aqui nessa imagem central a gente tem um exemplo de missão automatizada, né, onde você define a área que você quer fazer o voo dentro daquele aplicativo. O aplicativo tem uma base de imagem de satélite, então é bem tranquilo de você se localizar, criar essa missão. Basicamente você define a altura do voo e a sobreposição, que era o que o André estava comentando, é basicamente o quanto a fotografia repete a fotografia anterior. A gente precisa quase que montar um quebra-cabeça, né? Para a gente processar essas imagens, elas têm que estar nesse padrão, para que a gente possa costurar uma na outra e gerar uma imagem só, que é o ortomosaico, que vai possibilitar você fazer suas medições e outras soluções. Né? Então, obviamente, a gente precisa planejar esse voo no aplicativo. Isso normalmente é a dica que a gente dá, fazer isso no seu escritório, com calma, com conexão com a internet, deixa lá a missão prontinha. Chegando no local de voo, você faz a preparação do seu drone, bastante simples também, os drones são bem de fácil manuseio, você conecta a sua bateria ali, liga, aguarda um pouquinho ele conectar o GPS, conecta ele com o seu aplicativo e aperta um botão de start. O drone vai fazer essa decolagem de forma automática e vai voltar também sozinho, digamos assim. Né? A única coisa que a gente sempre pede é ficar bastante atento na área de decolagem e pouso, que é onde você tem que estar mais atento em relação a alguma árvore, algum fio, alguma coisa nesse sentido. Né? O voo em si, para mapeamento, ele tem uma altura um pouquinho mais alta do que quem está acostumado a tirar foto aí de telhado com drone. O pessoal costuma tirar foto a 20 metros, 30 metros. Para fazer mapeamento, a gente já está falando ali de 80, 100 metros, porque isso é muito importante também, que a câmera do drone pegue bastante informação do solo. Isso facilita bastante depois no processamento. E, por fim, obviamente, tem a parte de execução, onde você vai acompanhar na tela do seu smartphone ou do seu tablet as fotos que estão sendo tiradas e aonde esse drone está voando, né? Exatamente, você vai acompanhando o consumo de bateria e tudo mais. Essa seria a parte de campo, tá? A gente tem um curso de mapeamento lá no nosso site, quem quiser depois dar uma olhadinha, um curso bem completo sobre mapeamento com drones que engloba essas etapas ali. Inclusive as imagens que apareceram eram do nosso curso, então o instrutor aparece na tela, com a tela do celular, para que você faça o passo a passo, tá bem? Obrigado, André. Depois de a gente fazer a parte de campo, a gente precisa processar, que é o que a gente estava falando até agora em relação ao software Mapa, que é um software que processa essas imagens. Nesse GIF que a gente está mostrando, é justamente o momento onde você faz a inserção das imagens no software, né? Você tem o acesso todo online, tá? O software ele é todo em nuvem, né? Então você acessa com seu login e sua senha, cria um novo processamento, coloca as imagens daquele voo que você fez e bota para processar. Tá? Então, fotos de telhados residenciais, galpões e tal, a gente está falando às vezes de 30, 40 fotos, nem isso. Os processamentos são super rápidos, dentro de 20, 30 minutos você já tem acesso ao resultado. Tá? Então, sobe essas imagens lá no software, aguarda a finalização do processamento para que você acesse o resultado. Você pode mexer nele online mesmo dentro do próprio software Mapa ou fazer o download dos arquivos que você tem interesse, né? Como ortomosaico, por exemplo, ou questões mais de topografia, né? Do terreno. Essa é uma imagenzinha que ilustra a ferramenta de medição dentro do próprio sistema Mapa, certo? Então, antes mesmo de você partir para o projeto de fato, de repente, eu sou da parte comercial, sei como é que é, às vezes a gente fala com 10 clientes para vender 4, 5, né? Então, nesse momento que a gente faz essa visita comercial, você não tem necessidade de evoluir para um projeto tão técnico. Você faz o voo, processa na Mapa, e dentro do próprio sistema você já pode tirar a primeira medição, que é aquilo que o André comentou. Você já tem uma ideia de qual é o tamanho daquele telhado, com uma precisão excelente, tá? O erro é de 2, 3 centímetros por pixel de imagem, então é uma medição bem precisa, para que você já tenha uma ideia de quantos módulos você vai conseguir colocar naquele telhado e já dar uma projetada em qual que é o valor daquele sistema e tal. Isso tem clientes que usam até screenshots, né, print de tela da própria Mapa, para
alimentar a sua proposta comercial, né, para mostrar para o cliente, já que ele já tem uma ideia de como é o telhado, quantas placas ele vai poder colocar, qual é o payback e qual que é o consumo que ele vai ter. Então, você já tem informações bem bacanas já logo de início, assim que você tem acesso ao ortomosaico, que é essa imagem que a gente está vendo na tela aí. Além desse ortomosaico, que é o mapa de alta definição, o software ele acaba gerando outros produtos também, tá? Aí vai depender muito da finalidade da aplicação. Tem clientes nossos que trabalham com instalações de usinas em fazendas, ou até mesmo parques solares, né, maiores do que residências ou galpões. E é muito importante que você tenha informação da topografia do terreno, relevo, toda a parte de elevação. Então, o software gera todos os modelos digitais ali para que você tenha acesso a esse tipo de informação também, tá? Para fazer usinas de solo. Então, isso é bem bacana também, porque você acelera muito o processo de topografia e estudo da área, né? Estudo primitivo e tal. Então, tem bastante cliente nosso que trabalha nessa área também, né? Fazendo avaliações de terrenos potenciais aí para se instalar usinas de médio e grande porte. Exatamente. Eu acredito que agora a gente fala um pouquinho mais da parte técnica de como trabalhar o ortomosaico no AutoCAD, por exemplo, que é um software que a gente consegue integrar, né? E o André pode falar um pouquinho como é que é essa etapa aí, como é que ele faz isso no dia a dia dele. Exatamente. Só complementando aí, tá? Aproveitando essa tela, nas grandes usinas, né, nas usinas fotovoltaicas de mini geração, a gente precisa ali da topografia do terreno, como o próprio Thiago disse, tá? E na mapa a gente consegue fazer isso com facilidade. Então a gente já consegue baixar as curvas de níveis ali e fazer a delimitação do terreno. Isso é coisa muito rápida, tá? Então ele ajuda bastante, tá, nessa questão de topografia de terreno. Para quê? Para a gente saber onde que a gente vai alocar os módulos, onde que vai ficar a cabine primária, os transformadores e por aí vai, tá? Então é isso. Agora entrando um pouquinho na parte técnica, tá? Gostaria de falar aí como que a gente trabalha com as imagens, né, para os projetos fotovoltaicos. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar um pouquinho de como a gente fazia antes, né, de ter o drone. Porque o drone é uma coisa bem recente, né? A gente sabe que a tecnologia aí nos últimos 10, 15 anos tem avançado de uma forma assim muito grande, né? A gente fica até impressionado, às vezes a gente acorda no outro dia com uma tecnologia diferente que a gente nunca tinha visto. Então, a gente começou a utilizar o drone ali em meados de 2019, tá? Antes disso, a gente fazia todas as medições manuais e era uma dificuldade só, porque a gente tinha que mandar uma equipe de campo, né, até o cliente, para subir no telhado do cliente, coletar todas as medições do telhado, verificar as dimensões, objetos possíveis de sombreamento, anotar tudo isso num papel, chegar no escritório e transcrever isso para o AutoCAD. Então, imagina só o tempo que a gente levava para poder fazer isso, né? E com o drone, a gente consegue fazer isso em menos de 5 minutos, né? E não precisa de uma equipe especializada. O próprio vendedor que está indo numa visita comercial pode ir com esse drone até o cliente, né? Levantar voo, fazer todo o mapeamento do telhado, voltar para o escritório, processar essas imagens e passar para a engenharia, tá? Já eliminamos aí um bom tempo, né? Porque você imagina só, 2, 3 pessoas em cima do telhado ali com trena, fazendo essas medições, isso levava um tempo muito grande. E quando a gente fala em drone, a gente tem ali uma redução de tempo de até 90% aí que a gente levava para fazer essas medições manualmente. Tá? E evita muito o retrabalho, né, André? Imagina que você sobe no telhado, tira as medidas, quando volta para o escritório, vai transcrever, percebe que faltou uma medida. E agora? Exatamente. Tem que voltar lá de novo. Exatamente. Mas se você faz o voo do drone, já fica ali aquele arquivo para você mexer a hora que você quiser. Exato. E já aconteceu com a gente, de ter que voltar no cliente para coletar novas medições, né? Porque faltou informações, a gente não tinha, teve que voltar no cliente para poder coletar. Já com o drone, a gente consegue reacessar a mapa, né? E ter as informações ali na palma da mão, digitalmente. A gente consegue acessar várias vezes, quantas vezes a gente quiser. Né? Então, e de qualquer lugar, né? E de qualquer lugar, porque a mapa é um software online. Então, se às vezes você está assim, em deslocamento, sem o seu computador,
Basta entrar na internet, botar login e senha, tem acesso aos arquivos. E sem contar que o cliente fica encantado com o drone, né? Eles até duvidam, mas você vai conseguir mesmo fazer as medições com o drone, né? Vai dar certo isso aí? Eles ficam meio que cabreiro, mas eles ficam encantados com a tecnologia e falam, nossa, que legal, né? Agora não precisa subir mais no meu telhado com risco ali de cair, de quebrar uma telha e não ter para repor ali no momento que a gente está fazendo as medições, né? Então, o cliente fica muito encantado com isso. É uma questão que a gente fala, né, de eficiência, de economia de tempo também, e eu ia tocar justamente nesse assunto que você falou, André, né, de o cliente ele ficar satisfeito com o resultado que está sendo apresentado, né? Acho que esse é um ponto também que valoriza também a utilização dos drones na medição dos sistemas, na medição dos telhados de um modo geral, no caso, né? Exatamente, exatamente. O cliente ele fica muito satisfeito com o resultado e até mesmo pelas imagens, né? Uma imagem 3D que a Mapa gera, que você coloca ali na sua proposta comercial, já é um diferencial das outras empresas que não tem isso, né? O cliente fica encantado com essas imagens, né? E é até legal, porque o cliente vê e fala, nossa, olha, meu telhado ali e tudo mais, ele fica encantado com isso. Com certeza. O E simples. vamos, então, deixa eu falar um pouquinho sobre a Vamos lá. parte técnica, né? Como que a gente trabalha com essas imagens no projeto, né? Não é só ir lá, o drone voar e já está pronto, né? Tem que vir para o escritório de engenharia a gente fazer todo um projeto ali, um trabalho por trás, né? Então, vou passar algumas imagens aqui para vocês, tá? O primeiro passo é, depois de gerado o ortomosaico ali na mapa, a gente tem que importar essa imagem, né, o ortomosaico, para o AutoCAD, para a gente poder desenhar o telhado do cliente, tá? Então, é basicamente você clicar ali no ortomosaico, que foi gerado ali pela mapa, e arrastar para dentro do AutoCAD. A imagem já está ali. O único detalhe é que essa imagem ela não vem com a medida real, tá? A gente precisa escalar essa imagem. E como que a gente escala essa imagem dentro do AutoCAD? A gente pega uma medida de referência pelo mapa, né? Pela plataforma mapa, ou até mesmo pelo KMZ que a mapa gera, que já vem com a imagem de drone. Então a gente tem uma resolução ali muito boa, né? A gente consegue tirar as medidas com bastante precisão. Então, a gente tira uma medida de referência e faz essa medida se tornar a medida real dentro do AutoCAD, tá? A partir daí, né, que a gente escalou essa imagem, que o desenho está com as medidas reais, né, do mapa, a gente precisa desenhar o telhado do cliente, né? Então, a gente vai traçando as linhas ali dentro do próprio AutoCAD, a gente consegue ter uma visualização muito fácil, né? Pela alta qualidade do ortomosaico gerado pelo drone, que não é igual uma imagem do Google, né? Que a gente tem ali uma deficiência muito grande, a gente às vezes não consegue nem ver o telhado do cliente, né? E aqui com facilidade a gente consegue fazer o contorno do telhado, né? Com essas medidas, e são medidas com bastante precisão, tá? Eu, particularmente, nunca tive problema em projetos de ter uma medida errada, tá? Então, depois de ter desenhado esse telhado, né, aí a gente pode já começar a fazer a alocação dos módulos ali sobre a área do telhado do cliente, né? A gente consegue dispor esses módulos. Então, com isso, a gente já consegue saber a quantidade de módulos fotovoltaicos que o telhado do cliente vai comportar. Então, aquela questão de disponibilidade, a gente já eliminou com o simples fato de ter um mapeamento com drone, tá? Isso aqui pode ser utilizado até no início, né, na proposta comercial, porque muitas vezes as empresas mandam uma proposta comercial com base em estimativas, mas pode chegar lá na hora de instalar, né, e ter surpresas. Então, eliminando esse fator aí, a gente já diminui bastante risco, né, da empresa chegar lá e não conseguir instalar aquele sistema ofertado, tá? Voltando aqui para a parte de projetos, então, alocados módulos ali sobre o telhado do cliente,
a gente já pode partir para o dimensionamento, né? O que é o dimensionamento? A gente saber quantos módulos em série a gente pode interligar, né? Qual a orientação desses módulos, qual a quantidade de MPPT que esse inversor tem que ter para a gente poder ofertar para o cliente, porque às vezes é um telhado com 4 águas, né? E a gente tem vários inversores para esse tipo de ocasião, então já é ali um fator que ajuda na hora do projeto e tanto na estimativa comercial, né? Para a gente não ter esse tipo de imprevisto que eu tinha falado. Então, por exemplo, um telhado que tem quatro águas, né? 4 direções, a gente precisaria de um inversor com 4 MPPTs, né? Então, imagina só, se lá na sua proposta comercial você não considerou isso, né? A hora que você for lá instalar para o cliente, pronto, né? Não vai conseguir, vai ter problema ali, tá? E depois, né, desse dimensionamento, né, que a gente fez, aí a gente já parte para o projeto executivo, que é basicamente fazer as ligações elétricas dos módulos, né, o diagrama unifilar, né, conforme a gente dispôs os módulos ali sobre o telhado, e a gente finaliza o projeto executivo, tá? Daí para frente é engenharia, já não é mais drone. Então, até essa parte a gente considera como vantajoso ali o uso do drone, tá? Então, fica aberto aí para vocês perguntarem se tiverem alguma dúvida, ou se o Thiago quiser complementar, você também pode ficar à vontade. Não, eu ia complementar que, assim, a gente está mostrando um exemplo aqui pelo AutoCAD, né, mas existem outros softwares que a gente pode utilizar após processar as imagens, né, por exemplo, a gente tem muito cliente que trabalha com PVSol, PVSys, Solego, alguns softwares já específicos, né, que conseguem calcular até incidência de sombreamento. A Mapa, ela gera também um modelo 3D que é possível ser importado para esses softwares para você fazer já a projeção das placas no modelo 3D, isso também é bem bacana. O que a gente dá para falar é que, assim, tem diferentes estágios, né, até onde você pode levar essas informações. Você pode, por exemplo, trabalhar somente com a Mapa. Você faz o processamento do ortomosaico e consegue medir direto na Mapa mesmo, tá? Tem uma ferramenta de medição para que você tenha informações tanto da área disponível quanto das distâncias, né, da lateral do telhado, a cumeira e tudo mais. Depois você pode fazer isso que o André acabou de mostrar, que é levar esses arquivos para dentro de um software CAD, né, ou até a GIS também, às vezes ajuda com um software de base SIG, né. E, por fim, tem essa possibilidade de você trabalhar com softwares específicos de solar, né, como o PVSol e outras possibilidades. Então, dependendo do estágio que você está, né, nessa parte de uso de software, dá para você começar mais básico, só com a Mapa, e depois ir avançando para os outros softwares e deixar o processo como um todo completo, né? Mas é bastante interessante ver a agilidade e a possibilidade que o software pode te entregar, né, a imagem do drone. Exatamente, a gente consegue ali, né, ter várias possibilidades com o drone. Por exemplo, numa análise aqui, né, nesse dimensionamento que eu tô mostrando aí na tela, a gente poderia avaliar o sombreamento, tá? Esse software aí que está mostrando na tela é o PVSys. Então, você pode integrar, tá, a imagem 3D ali com o PVSys e fazer análise de sombreamento também com as imagens do drone. Tá? Isso facilita demais, porque você não precisa ficar modelando esse 3D, né, perdendo muito tempo com outros softwares para poder exportar isso, importar isso para dentro do PVSys, tá? Então, com a imagem do drone ali 3D, você consegue já importar para o PVSys e já fazer análise de sombreamento, tá? Exatamente. Tem diferentes formas, né, de trabalhar com os arquivos ali. Exato, tem muitas formas de se trabalhar, né? Não só com solar, né? Outras áreas também tem utilizado bastante aí o drone, né? Mas o solar tem saído muito bem, viu? Fico até impressionado com a funcionalidade que o drone traz aí para a engenharia solar. Essa é até uma dúvida, André, que o pessoal tem falado aqui no chat, que a gente tem visto, né? O pessoal falando, nossa, mas é muito difícil, eu não vou saber lidar com o software.
e a gente está vendo que, na verdade, tem várias funcionalidades, né? E a pessoa ela consegue se adaptar. Não é tão complicado assim, né? Não, não é complicado. É exatamente como o Thiago tinha falado lá no início. É basicamente um plano de voo, né, que você programa ali no aplicativo e depois o drone voa sozinho, você nem manipula o drone. Então, é basicamente uma ferramenta que não vai trazer dificuldade para vocês, tá? É muito fácil. Eu, no início, fiquei meio receoso, fiquei com medo porque eu nunca tinha voado de drone, mas me saí muito bem, fiquei impressionado com o drone indo, voando sozinho ali, né, sobrevoando a área e voltando, fazendo a decolagem, né, sozinha e o pouso também sozinho, né? Você não precisa nem intervir nessas etapas, né? Então é muito legal. O pessoal até tem comentado aqui, né, sobre a questão de treinamento, né, se é oferecido algum treinamento, e você até, né, Thiago, comentou, né, sobre o curso, né, que vocês disponibilizam Sim. também. Se quiser até falar um pouquinho mais sobre isso também, para o pessoal até se sentir um pouco mais seguro, né, com relação à Claro. tecnologia. Não, perfeito. A gente tem um curso online, né? Ele é todo gravado, onde você tem acesso durante um ano inteiro para ver quantas vezes quiser as aulas. Ele é um curso bem completo e focado em mapeamento, né? Então ele vai desde como configurar o drone, planejar a missão, executar, processar as imagens, exportar para CAD e tudo mais. Ele faz um passo a passo bem completinho. As aulas são bem dinâmicas, né? Não é aquelas aulas maçantes ali, são 10, 15 minutinhos por tópico. Você vai passando ali com, com, com tranquilidade pelos assuntos. E a gente também tem um mini curso que a gente vai liberar para o pessoal que está participando aí, que são basicamente as 4 aulas que mais interessam ali para quem vai trabalhar nessa área, que é a parte de planejamento de voo, para entender como funciona isso, quais são os aplicativos que você pode usar, como processar a imagem e depois como exportar, né? As 4 aulas principais, assim, que vão dar o norte aí, a gente vai liberar gratuitamente para o pessoal ter acesso e assistir essas 4 aulas. Mas quem tiver interesse de ter o curso completo, né, que daí fala de outras questões também de geoprocessamento e coisas de outros mercados também, pode acessar lá no nosso site o curso completo, tá? Mas os assinantes da Mapa, eles recebem um treinamento online também ao vivo, tá? Com um gerente de conta. Então, a gente tem uma pessoa aqui da nossa empresa que acompanha o cliente durante todo o momento da licença dele para tirar dúvidas, mas principalmente para fazer esse treinamento inicial, tirar todas as dúvidas mais iniciais, entender os desafios, os objetivos do cliente ali com o uso do nosso sistema, e depois você fica acompanhado também com o apoio do nosso suporte, que é a empresa toda nacional, então tudo em português, tudo bem, bem facilitado, assim, com certeza não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo de fazer, assim como o André falou que ficou receoso no começo, a gente vê isso todo dia aqui com os clientes que a gente vai atendendo, o pessoal fica com receio, mas depois vê que é bem tranquilo e bem simples de se adaptar ali, poucos dias você já está voando, processando, tranquilamente, gerando os resultados que você precisa. E em termos de investimentos, né, uma coisa que o pessoal tem perguntado bastante, porque também entra essa questão também da economia, né? O pessoal também quer saber bastante sobre isso. O que vocês podem falar sobre isso? Sim. Bom, em relação aos drones, por exemplo, a gente tem uma gama muito grande de opções, né? Mas o mercado solar, quando a gente está falando de mapeamentos de telhados residenciais, galpões e tal, existem drones hoje muito, muito bons, como o Mavic Mini, da DJI, tem o Mini, já tem o Mini 2 também, que é um segundo modelo. Ele deve estar custando no mercado aí na faixa de 3 a 5 mil reais. Esse seria um investimento mais baixo, digamos assim, com um ótimo custo-benefício. É um drone excelente, bem pequeno, bem portátil. Mas tem drones aí de 15, 20 mil. Depois, se você acabar trabalhando às vezes com imagens termais e vai botar uma câmera diferente ali no drone, aí os custos vão, obviamente, aumentando, né? O aplicativo para missão, existem opções gratuitas no mercado, para que você possa utilizar ele para montar as missões. Processamento de imagem é algo bem bacana também de citar. Como nossa estrutura ela é toda online, o cliente não precisa ter investimento algum em computador, né? Até pouco tempo atrás, 2018, por exemplo, 2019, esse tipo de software que a gente está mostrando aqui, a Mapa, não existia ainda dentro de uma infraestrutura em nuvem, né? Então, os softwares eram, obrigatoriamente, você precisava baixar aquele software, obviamente comprar a licença, né? Baixar o software, instalar no seu computador,
e você precisava de um computador de boa configuração para poder processar, e as imagens de drone elas são um pouquinho pesadas, né, para processar. Então o cliente tinha que investir em computador também. Então você trabalhando num software online, você deixa de ter esse custo. A Mapa tem assinaturas mensais ali que você pode contratar dentro dos nossos planos anuais. Daí depende um pouquinho do plano que você vai escolher. Lá no nosso site tem os planos já disponíveis, mas também quem quiser entrar em contato com a gente para conhecer, marcar uma reunião comercial, ter uma demonstração do software, entender um pouquinho mais na prática, claro, a gente dá mais atenção, a gente costuma fazer essas reuniões comerciais diariamente com os clientes interessados. Basta entrar lá no nosso site, pedir um atendimento lá no botãozinho no canto superior direito. Você faz um cadastro rápido, o pessoal do nosso comercial vai ligar para entender qual que é o teu objetivo, o teu desafio, o que você quer começar a gerar com o uso de drones, né? Para que a gente possa te orientar e escolher o melhor plano para que você possa começar a trabalhar com esse tipo de produto. E a gente está falando de investimento, né? A gente falou que tem drones que variam de 3 até 15, 20 mil. Nesse caso, pensando no perfil, né, do cliente, para quem vocês indicariam, assim, se a gente pudesse... quero aderir, mas eu não sei qual eu devo escolher. Como que vocês orientam nesse sentido, assim, dependendo do perfil do cliente? Bom, tudo passa por a gente entender qual que é o objetivo dele, né? Em qual estágio que ele está. A gente recebe clientes, por exemplo, que já estão trabalhando com software específico, como o PVSol, o PVSys, né, que a gente já citou. E outros clientes que estão começando agora, né, e não tem nem o drone ainda. Então, a gente sempre conversa e tenta entender qual que é o nível de investimento que ele quer fazer também, para a gente poder dar as indicações. Então, é sempre muito particular a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Então, cada um tem um detalhe específico, mas normalmente a gente faz esses atendimentos comerciais para poder fazer quase que uma venda, uma venda consultiva, né? De entender as necessidades dele e poder apontar o que ele precisa, né? Qual que ele precisa para começar. Mas basicamente seria um equipamento que é o drone e o processamento de imagem, né? Não sei se o André também está mais quietinho agora aí. Não sei se ele quer acrescentar mais Fica à vontade, o alguma André é questão craque em também. drone aí também, pode falar. Tranquilo. É exatamente isso que o Thiago falou, né? Depende muito do que o cliente precisa, né? E qual que é o foco dele, né? Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com projetos fotovoltaicos e também comissionamento de usinas. Então, a gente utiliza o drone para fazer vistorias aéreas, né? Fazer termografia das usinas fotovoltaicas, né? E hoje a gente consegue também, com o drone, fazer o mapeamento termal, né? Para poder depois ter ali um mapa de alta resolução para poder fazer algumas análise ali, né, com esse mapa, né? A gente não consegue muitos detalhes, né, como a temperatura, né, a gente não consegue coletar, mas a gente consegue um mapa com alta definição que dá para a gente verificar certas anomalias ali nos módulos fotovoltaicos. Então é o que o Thiago falou. Hoje eu trabalho com mapeamento desde residências de pequeno e médio e grande porte, que seria um comercial ali, né, um galpão industrial, e também as grandes usinas, que são os parques solares, né? Então eu faço o mapeamento e também o levantamento plano-altimétrico desses terrenos, né? Então são vários fatores aí que a gente tem que levar em consideração, né? Inclusive a termografia já é um investimento um pouquinho mais alto aí, né? Que a gente precisa de um drone com a câmera termográfica. Um drone de entrada, igual o Thiago mencionou, né, que é uma Mavic Mini, né, uma Mavic Mini não tem a câmera termográfica, então não daria para fazer esse tipo de inspeção, né? Então tudo vai variar de acordo com o que o cliente precisa ali. E o nível de informação que ele quer, né? Às vezes tem um cliente que quer só o dimensionamento simples ali, um drone mais como o Mavic Mini vai atender, mas se você já está falando de termal, aí já existem outras linhas de drone com câmeras específicas para isso. Né?
Exato, é que hoje existe vários tipos de empresas hoje, né, de energia solar no mercado. Então, tem empresas que têm o foco ali em residenciais, né, de pequeno porte, tem empresas que já partem ali mais para o rural, né, que é um sistema um pouco de maior, né, ali de um porte maior. Então, tudo vai variar de acordo com o perfil da empresa. Se você é uma empresa que atende pequeno porte, um drone inicial, igual o Thiago falou, vai atender perfeitamente. Agora, se você já partir para empresas que atendem médio e grande porte, já tem que ser um drone um pouquinho mais Com que maior exige autonomia, né? Também. exatamente, que tem uma acuracidade maior, né? Tira umas fotografias para a gente ter ali uma acuracidade maior e também autonomia de voo, né? Porque hoje, quando a gente fala em mapear uma usina fotovoltaica de 5 megas, a gente está falando de um terreno aí de 100 mil metros quadrados, né? Então é uma área muito grande, tá? Sim.